Estamos de volta aqui. Já nos separam 18 minutos da hora 9. O momento agora é de conversa. Vamos precisamente refletir sobre alguns assuntos que aqui nós destacamos, principalmente os assuntos sobre criminalidade e justiça por mãos próprias. Temos já aqui a presença do nosso convidado, Paulo Nascimento. Habitualmente, aos sábados, tem estado aqui conosco para refletirmos sobre alguns assuntos temáticos. Paulo, muito bom dia. Bom dia. Como é que está a disposição? Graças a Deus, bem. Agora estamos bem melhor, né? Estamos mais sentados. confortável. É? Sim. Então, como é que está a encarar o fim de semana? Bom, com normalidade, temos um fim de semana calmo comparativamente com os outros anos. Penso que ainda estamos a tentar nos adaptar a novas realidades, mas é uma coisa que dia menos dia estamos todos adaptados. Olha, tivemos uma semana muito agitada do ponto de vista da criminalidade. Sim, daquilo que foram as notícias divulgadas e que vimos em algumas redes, sim, tivemos mais uma vez Luanda, Angola e mais Luanda teve daquelas semanas com picos. Tivemos alguns picos em termos de criminalidade. Olha, nós tivemos aqui o destaque da província de Cabinda, tivemos o destaque da província de Malange e aqui na capital, precisamente foi a burla de algumas residências, não é? Algumas pessoas pagaram e o que é facto é que são senhoras que estão por detrás deste assunto. Felizmente o SIC já teve estas senhoras, a mandante, não é? do crime, supostamente. São assuntos que às vezes não conseguimos compreender. Como é que estas pessoas chegam a este nível? Sabemos que por esta altura a realidade de muitos jovens em ter uma casa, um teto para morar é um tanto quanto complicado. Passam anos e anos a juntarem dinheiro, a quem alguma vez endivida-se para ter uma casa, mas, ao fim e ao cabo, encontramos pessoas com este espírito. Estamos a matar o espírito da filantropia, do amor ao próximo, quando encontramos pessoas com este tipo de atitudes? Bom, ilustre Luís, de realçar que aqui nas questões das burlas, aqui temos a coragem para dizer que, na maioria das vezes, as pessoas, as vítimas, são culpadas. Tudo porque ainda optamos por a obtenção de coisas por vias fáceis e muitas das vezes tentamos buscar caminhos impróprios e, obviamente, estamos sujeitos a burlas. E o que nos espanta a nós é o nível de entendimento do cidadão que acabam sendo burlados. Porque, assim, quando trata-se de um cidadão menos esclarecido, começamos a olhar que se calhar faltou um pouco de esclarecimento sobre aquilo que é o próprio modo operante dos próprios burladores. Mas quando deparamos que dentro das pessoas que estão a ser das vítimas, tem pessoas que até em termos de entendimento sobre aquilo que é o próprio contexto, que dá para ver que hoje não está fácil para ninguém e as burlas estão em todos os cantos, ver indivíduos com determinado entendimento sobre questões de burla e sobre esses acontecimentos a serem burlados, só nos vem à mente a primeira coisa que é, nós ainda temos indivíduos que durante muito tempo foram obtendo as suas coisas, ou obtendo as coisas por essas vias impróprias. E quando começam a deparar com as burlas, depois assustamos todos. Não há aqui questões que nos levam a assustar, porque nós diariamente alertamos a sociedade, a própria polícia alerta, os próprios ministérios de tutela, sobretudo ligados à habitação, alerta. Nós recebemos até há um trabalho que está a ser feito de alertar o cidadão. Recebemos até mensagens aos telefones alertar essas questões. Logo, é preciso que as pessoas também abstenham-se dessas Mas práticas. as pessoas estão com uma ânsia. Sim, mas não, é verdade que a ansiedade, a dificuldade, às vezes nos empurra para caminhos impróprios. Não se justifica, porque se de um lado estás ansioso, mas ansioso para ser burlado, não se justifica essa ansiedade. Mas vejamos, existem pessoas que são vítimas dessas situações, que até casas próprias já têm. Nessas burlas que está a ver aqui, muitos mesmo nessa situação conseguiram casas.
houve pessoas que, por via de vandalização aos condomínios, das centralidades, em algumas vezes conseguiram até habitação por vias impróprias. E o Estado, algumas vezes, por ser uma pessoa de bem, entende que vamos deixar, vamos tentar da próxima vez ter um pouco de maior controle, uma fiscalização maior, e algumas vezes cedeu. Só que é daquelas coisas que o Estado não tem condições de poder ceder sempre. Agora, o que é preciso é, esses indivíduos ligados às burlas, os criminosos, não são novos. Muitos deles até já têm Registro. já têm. O que acontece? É que nós temos um mercado que também abre caminho para este tipo de prática, porque vejamos, em Angola, parece incrível, Angola é o único país no mundo que a própria atividade comercial ou a venda das coisas é legal, tanto por via da própria instituições legais e não legais. Ou seja, estou a dizer aqui por as vendas, por exemplo, anárquicas. Ela está no domínio de todos nós. Nas outras realidades, as casas já não se vendem assim, já não se coloca numa parede, vende-se essa casa, um carro, existem circuitos próprios, existem instituições próprias para vendas de residência, para venda de automóveis, de viaturas. Em Angola, nós não. Nós temos situações piores. Tu colas o reclame na tua casa sobre um arrendamento ou a venda do imóvel, o intermediário rasga o papel e cola o dele, com os dados dele. Por quê? Porque ele não quer que você faça o teu negócio diretamente com o cliente. Ele também quer ganhar alguma comissão. E às vezes, ele, como é o intermediário, recebe dinheiro de várias partes, porque depois ele tem acesso à residência, uma vez que ele está diretamente no negócio, tem acesso à residência. Às vezes, tu, dono, nem sabes. Apercebes que a tua residência foi alugada ou foi arrendada. Cada visita para mostrar o compartimento da residência tem de ter uma comissão. Até já criou regra, são 10% para cada venda. O que parece é que na maioria desses casos de burlas, existe uma residência à venda ou arrendada. O que acontece? Só que esta é vendida ou é arrendada a mais de 2 outras pessoas, o que depois dá essa situação toda. Mas, sobretudo, as questões das vendas das centralidades, as burlas ligadas às vendas da centralidade. Há que dizer aqui que há uma culpa direita ao cidadão, à vítima. Por quê? Primeiro porque as residências das centralidades, elas têm um domínio do Estado, elas estão sobre responsabilidade. Quem está a gerir este projeto é o Estado. E um indivíduo pode ter uma residência e ele até pode estar a comercializar a residência. Agora, para mim já não é normal quando um indivíduo tem 3, 4, 5 residências ao mesmo no seu nome. Porque se olharmos para muitos casos desses, o mesmo indivíduo que está a vender a residência, se tu lhe falar que quer um T5, vai te mostrar um T5, quer um T3, vai te mostrar um T3. Muitas das vezes o que são? São residências que estão fechadas. E já tivemos situações em que houve os criminosos arrombam as portas, trocam as fechaduras e ele tem acesso aos apartamentos. Os donos não vão para os apartamentos, ou o Estado tem aquele apartamento fechado ou reservado para um outro fim ou para uma outra altura. Então o que acontece? Abre este caminho. E depois o que acontece? O cidadão, justificando com a própria dificuldade que tem, a necessidade, a ansiedade, opta por via imprópria. Vias essas que depois acabam saindo caro e pondo-nos em situações dessas. O pior é que, na maioria das vezes, desses casos, o dinheiro, raras vezes que a vítima recebe o dinheiro. Por quê? Porque aí há um processo... E acaba por perder também a residência. Não, a residência nunca é dele, nunca perde porque nunca foi dele. O que vai acontecer? Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem ter o dinheiro de volta. Logo, alertar a sociedade que para a obtenção de algumas coisas, para a obtenção de uma residência, para a obtenção de um carro, existem mecanismos, existem critérios próprios, nós temos casas de registro, para casos de automóveis nós temos os registros de automóveis, temos aqui instituições que é para a averiguação de documentação, porque hoje por hoje, dado com esta vulnerabilidade que nós temos, está fácil também para algumas pessoas serem vítimas, logo todo cuidado é pouco para evitarmos situações dessas. Olha, vamos sair da capital Luanda e chegarmos aqui à província de Malange, onde um cidadão de 41 anos de idade supostamente assassinou a facada
depois de ter abusado sexualmente uma jovem de 21 anos. A par deste assunto está também, digamos, um cidadão no município de Cambunde Catembo, isto mesmo em Malange, um cidadão acusado de manter relações sexuais com a sua própria filha, depois de a mãe ter perdido a vida, isto em 2018. Como é que podemos olhar para este assunto? Ilustre Luís, Malange está a ter também um nível de criminalidade assustador. E estes dois casos servem também para mostrar que os crimes em Malange também começam a ter outros rumos. Sobre a situação do indivíduo de 41 anos que esfaqueou o outro, a sua vítima, após ter violado. Sobre as questões de violação, nós temos alertado aqui algumas situações. Os casos de violações raramente são de forma isolada. Normalmente, os indivíduos que estão ligados a casos de violações, eles já têm comportamento reiterados. O que quer dizer que obviamente, para a descoberta do crime, para a responsabilização criminal, o SIC, a polícia ou o Ministério do Interior têm o seu papel, que é fazer, mas para questões de esclarecimento daquilo que são os crimes, era preciso que se fizesse aqui um estudo. E esse estudo, algumas vezes temos alertado que era preciso que se desse a oportunidade à Câmara dos Criminólogos ou os criminólogos que o país tem, para começarmos a olhar para esses casos com olhos de ciência. Porque nós temos feito, a polícia, eu sei que tem feito o seu trabalho, mas no âmbito de responsabilização. O que, depois de responsabilizar o criminoso, o caso fica... Não há um acompanhamento milimétrico. Sobretudo as vítimas. Temos que olhar sempre na perspectiva da vítima. Porque se olhamos para o criminoso, responsabilizamos, depois vamos para um outro crime, não resolvemos os problemas. Assim não estamos a resolver o problema, estamos simplesmente a esclarecer um ou outro caso. Sobre a questão do cidadão que esfaqueou e violou, era preciso vermos se esse cidadão já não tem aqui um certo comportamento reiterado. Nós, em sede daquilo que é trabalho minucioso sobre criminalidade e para casos desta natureza, na maioria das vezes, esse cidadão, ou o cidadão que tem tido esse comportamento, já tem casos reiterados. Normalmente já tem causado, já tem violado pessoas desde mais cedo. Muitas das vezes são pessoas com algum distúrbio sexual, muitas das vezes são pessoas até com já um comportamento de... se calhar já tem cometido outros homicídios. Então, era preciso que olhássemos para esses casos desta forma. Sobretudo as questões de violações. Há que olhar aqui alguns fatores. Normalmente, os violadores de hoje, se olharmos mais uma vez dentro daquilo que é ciência, se entrarmos dentro daquela família, vamos dar conta que aquele cidadão, no decorrer da sua faixa etária, ao crescer, com uma idade inferior, já teve comportamento ou de violação de primas, ou de tentativa de abusos, ou violação de sobrinhas, ou seja, como a família normalmente pega nesses casos por uma questão de reputação, por uma questão de imagem e manchar o nome da família, as famílias optam por ocultar esses comportamentos. O que vai acontecer? Ostentou na sobrinha, na filha, na irmã, e a família oculta, vai abafar o caso. Amanhã, quando a coisa chegar a situações como esta, de violar e matar, nós olhamos isso de forma assustadora, obviamente, porque não dominamos a situação, nunca ocorremos na cabeça que aquele cidadão tem esse comportamento. Às vezes é um cidadão que na sociedade tem um certo respeito e admiração de todos nós, mas com esse comportamento, desde pequeno foi abafado dentro da família, nós assustamos. Mas para a família não é algo novo. O que quer dizer que esse cidadão com esse tipo de comportamento, para investigarmos o crime é importante, mas depois era preciso mandarmos aqui pessoas ligadas à criminalidade, sobretudo ao caso de violação, para irmos saber, ou para irmos dentro da família saber se esse cidadão já não tem tido esse comportamento. Ou, às vezes até, que o mesmo cidadão já foi vítima de abuso sexual. Porque a falta de acompanhamento das vítimas, algumas vítimas, quando não são acompanhadas nesses aspectos, depois também têm tendência de despoletar outro tipo de comportamento, distúrbios. E algumas vezes eles saem também, deixam dada altura,
deixam de ser vítima e passam a ser deixam de ser vítima e passam a ser vitimizadores. Então há que olharmos com olhos de ver. Obviamente já está na mão do SIC, que será responsabilizado com a pena mais gravosa, dado que chegou ao homicídio, mas há que olharmos porque há muitos casos desse acontecer. Há muita menina a ser violada e como a questão de violação não se fala assim porque isso deixa mágoa, deixa sequela. Há muita menina que foi violada que nem a própria família sabe. E depois começamos a dar conta que a vítima, dado aquilo começa a dar algum distúrbio, começa a dar alguma pressão sobre a mesma e depois começa a adotar comportamentos impróprios. Por quê? Porque questões de abusos devem ser acompanhadas por psicólogos, psiquiatras, porque isto lá à frente tende a dar para outros caminhos. Então, Olha, pois, há quem diga, e os relatos nos têm mostrado, alguma realidade de feitiçaria que se tem apontado a estas práticas. Só para termos aqui a noção, há um caso de abuso sexual a menor, isto uma criança, uma menina de 12 anos, foi abusada sexualmente até a morte por um cidadão. Isto aconteceu em Cabinda. O relato de feitiçaria é um assunto, são casos que não é de hoje. Não é de hoje e o problema de feitiçaria, há aqui aquela alerta que nós fizemos diariamente. Era preciso que o Estado olhasse para as questões, porque começa a causar grande problemas dentro da sociedade, no seio da própria sociedade. Em África, há estudos, há pesquisas, há até alguns avanços que dizem que a África é o centro da feitiçaria nesses aspectos. E há quem diz mesmo que é possível, por via da feitiçaria, matar outras pessoas, por via da feitiçaria, violar outras pessoas. O pior é que em Angola, sobretudo aqui em Angola, que começamos a ter esses casos, não estamos a ver o Estado a pronunciar-se sobre esses aspectos. Era preciso o quê? E algumas vezes já alertamos o que é preciso. Era preciso darmos resposta a esses casos. Primeiro, saber se é possível, feitiço existe. Se conseguíssemos uma resposta aqui, se feitiço existe, conseguíssemos dar uma resposta se realmente existe feitiço ou não, caso venha a se provar que existe feitiço, era levantar outra questão. E aqui tínhamos que ser um pouco filosóficos, porque se questionarmos sempre as coisas, vamos em busca da resposta. Se depois de obtermos uma resposta que é possível, o feitiço existe, era fazer outra pergunta. É possível por via do feitiço matar outra pessoa? É por via do feitiço violar outras pessoas? É possível por via do feitiço conseguirmos usar outra pessoa? Caso essas respostas venham a ser dadas de forma positiva, ou obtermos a resposta que sim, que é possível, era possível levantar outra questão. O que é que o Estado está a pensar em termos de responsabilização ou resolução para este tipo de atos ou fenômenos? O nosso ordenamento jurídico não traz a realidade... Não, o nosso ordenamento jurídico, ele acolhe a cultura, a tradição, mas essas não sobrepõem o ordenamento jurídico. O que quer dizer? Que se para já, não existe aqui um esclarecimento, a nossa moldura não acolhe a morte por via de feitiço. Mas a verdade é que existem pessoas que alegam estar a haver mortes por via do feitiço. Era preciso que se estudasse, chamasse aqui os nossos historiadores, os nossos antropólogos, os nossos sobas, os nossos juristas, os nossos criminólogos, metiam-se em mesa a discutir. Era preciso, a ciência tem uma coisa que é bonita, ela permite a briga, a discussão de forma positiva, de forma científica. Levantava essas pessoas, metiam-se sentados e pedia-se resposta. Cada um, dentro daquilo que é a sua área de formação, tinha que dar um esclarecimento sobre este fenômeno. Obviamente, tínhamos que ter uma resposta. E a resposta, para nós que estamos um pouco mais entendidos em termos de ciência, começamos a acreditar que é possível matar alguém por via de feitiço. E estamos a ver outras realidades. Em Angola, não conseguimos pegar nisto com bons olhos. Aqui ainda sentimos que temos alguma dificuldade em aceitar a realidade conforme elas são.
Quando não se aceita a realidade, porque para a resolução de qualquer problema, o primeiro passo é aceitar que o problema existe. Se nós não aceitamos os problemas, como que eles não aceitamos que existe um problema, não resolve o problema. Então, era preciso aceitar que existe feitiço. Se caso viesse se provar que existe feitiço. Se existe, ok, é possível matar, é possível. Então, como é que vamos resolver? E vamos começar a olhar aqui para a forma de resolução desses problemas, obviamente. E para descobrirmos se alguém é feiticeiro ou não, íamos precisar de pessoas entendidas na matéria. Obviamente, o SOBA, no passado, nas nossas aldeias, nas nossas províncias muito mais afundas, já existia este fenômeno e sempre foram resolvidos, sempre foram sarados, ou seja, sempre foram sanados. Os SOBAs, a nossa cultura sempre deu resposta nisto. Os SOBAs sempre resolveram esses problemas em sede daquilo que é mesmo cultura, em sede daquilo que é tradição. Agora, os SOBAs perderam cada vez menos poder. Menos poder de um lado, por quê? Porque os SOBAs de hoje não são os SOBAs de ontem. Hoje está fácil ser mais SOBA, está cada vez fácil ser mais SOBA. Hoje se consegue ser SOBA, se consegue ser rei por outras vias, por outros caminhos. Existem pessoas que são reis de determinadas zonas que os próprios natos não conhecem, ninguém sabe de onde surgiu. Os SOBAs, a mesma coisa. Depois começamos a ter cada vez menos uma autoridade tradicional. Quer dizer, começamos a ter a figura das pessoas lá. Começamos a ter um SOBA, um rei. Mas em termos daquilo que é domínio, conhecimento daquilo que é cultura, que é tradição, não conhece, não resolve. Logo, não conseguimos dar resposta a esses fenômenos. Sobretudo, temos problemas de resolução em sede daquilo que é feitiço. Vamos ter muitos problemas se não pararmos para pôr isto e procurar saber se é possível ou se existe. Caso contrário, não teremos solução para esses casos. Pois bem, nós, logo ao princípio da conversa, referimos-nos que a semana acabou por ser beliscada com muitas ações criminais, ou criminosas, se preferirmos. O relato de justiça por mãos próprias ainda continua na boca do povo. Como é que nós podemos identificar as razões desta ação da população? Tudo fruto também do último acontecimento, um jovem que tentou assaltar um senhor que saía de uma agência bancária aqui na capital, propriamente na zona de Morro Bento. A população foi diretamente atacar o jovem, espancaram-lhe e acabaram por atear fogo. Ilustre Luís, para falarmos desse caso, temos 3 ou 4 aspectos que temos que pôr em conta. Primeiro, é preciso realçar que justiça por mão própria é crime. Passa a ser criminoso a pessoa que também, por via de mão própria, decidir agir ou resolver os seus problemas. Então, desaconselhar essa prática é o mínimo que podemos fazer, porque começamos a ver que estamos a ter uma sociedade cada vez mais insegura e muito mais violenta. Sobre o aspecto, há aqui questões muito melindrosas que estão na base da justiça por mão própria. De um lado, há situações que estão na base da criminalidade, do outro lado, estão na base da justiça por mão própria. Há que olhar aqui 2 situações. Primeiro, a maioria dos criminosos que fazem recurso à arma de fogo, sobretudo à arma de fogo, já tem antecedentes. Porque hoje por hoje não se faz tiro na cidade de Luanda e que não seja descoberto em menos de 24 horas, a menos que não haja aqui um vídeo, não haja aqui uma informação. Dado que a polícia, o SIC tem domínio sobre esses aspectos, então está cada vez mais difícil fazer tiro na cidade de Luanda sem que seja apanhado, ou pelo menos que se consiga saber quem chegou a fazer esse ato. Mas há aqui um problema em que nós estamos a viver que está muito ligado aos tribunais, à Justiça e o Ministério do Interior. Há uma espécie de beliscar entre os 2 órgãos. Primeiro por quê? Porque a polícia prende, faz o trabalho de prender e algumas vezes o criminoso vai até ao tribunal e é solto. Mas é solto por quê? E é preciso que se faça aqui um esclarecimento sobre esses aspectos, porque até a própria polícia, dentro daquilo que é o SIC e a própria polícia, tem entendido ou tem encarado mal essa situação. Para que se prenda alguém, há critérios, há regras, há lei. A lei prevê determinadas medidas, determinados cuidados.
Por quê? Porque deter alguém, prender alguém, é daquelas coisas muito mais difíceis em termos da justiça, sobretudo o direito penal. Por quê? Porque ter alguém privado da sua liberdade também viola aquilo que a nossa Constituição prevê. Logo, a lei prevê que a própria Constituição prevê, para que se possa deter alguém, é preciso que se respeite alguns critérios. E algumas vezes... Quais são esses critérios? Bom, primeiro, há que haver prova suficiente para que se detenha alguém, salvo nos casos de flagrante delito. Hoje, para que se faça a detenção alguém, por mais criminoso, ou por mais certeza que se tenha que esse cidadão seja criminoso, fora do flagrante delito tem que haver uma autorização por via de um procurador ou do juiz. Ou seja, estamos aqui a acabar com aquela coisa que no passado era muito comum. A polícia acordava ou por uma informação, ia deter o cidadão. No passado tivemos muito essa situação. Hoje ainda temos alguns casos desses. Obviamente, ao fazer uma detenção sem a devida autorização, sem um mandado, estamos perante uma detenção ilegal. É um elemento suficiente para, em sede de tribunal, o processo não andar, para inocentarmos o criminoso. E às vezes até o detento ou o preso é mesmo criminoso. Mas como violou-se aqui aquilo que a lei prevê, é suficiente para soltarmos o criminoso. Por isso é que temos muitos cidadãos aí à solta. Depois temos esse problema entre o polícia entende que fez o seu trabalho e a justiça, por sua vez, não valorizou, não deu acompanhamento, não. O que é preciso é, e depois também temos aqui esse problema, quando se está aqui, quando estamos a organizar o país ou uma determinada área, todas as áreas que estão ligadas a este têm que acompanhar. Hoje temos um tribunal muito mais atento nesses aspectos. É prova disso, começamos a ver cada vez menos pessoas a serem condenadas ou julgadas inocentemente, porque os tribunais estão muito mais atentos nesses aspectos, porque não se pretende violar aqui direito de cidadão, sobretudo o direito de liberdade, que é dos melhores que a nossa Constituição prevê. Mas, em contrapartida, temos aqui uma justiça, os tribunais começam a ser organizados, começamos a ter aqui procuradores e juízes com maior cuidado nesses aspectos, mas depois se o Ministério do Interior, a polícia e o SIC não acompanhar essa dinâmica, o que é que vai acontecer? Vai acontecer sempre esses processos. Os processos depois caem. E depois começa a facilitar ainda aqui o trabalho, por exemplo, dos advogados. Nós começamos a ter os advogados com menos trabalhos. Por quê? Porque se nós começamos, enquanto jurista ou enquanto advogado, começamos a notar que logo na instrução processual já haver uma violação ou já haver um vício, é suficiente para o advogado apegar-se sobre esse aspecto e discutir em sede das alegações ou em sede do tribunal, pegar nesses aspectos e deixar cair o processo. Mas neste caso pontual do jovem que foi queimado em asta pública, aqui na capital, propriamente no Morro Bento, a ação da população dá sinais de revolta em função destes indicativos do tribunal e da polícia? Era isso que eu estava a tentar dizer, que aí íamos chegar. O que acontece? Com a situação entre o próprio interior e os próprios tribunais, a ver essa situação de prende uma detenção e depois o tribunal não pode fazer nada a não ser soltar o criminoso, solta, o criminoso volta às ruas. O próprio agente depois sente-se com uma certa dificuldade em agir sobre o mesmo criminoso. Já estava preso, nós até lhe prendemos, lhe soltaram. Então começa a ver essa coisa, a própria polícia começa a sentir-se cansada de ter que prender, depois o criminoso está solto. Isto devolve à sociedade. Quando olha para esses aspectos e depois o que acontece? Nós não temos a cultura jurídica. O cidadão nacional ainda tem dificuldade em entender questões jurídicas porque não entende mesmo, porque não está muito fora daquilo que é as nossas leis. Quando deparamos com uma situação desta, do próprio vizinho que é criminoso, foi preso, hoje foi solto, foi preso, então começamos até a pensar que o próprio cidadão e a polícia trabalham junto.
Quando não, às vezes até a polícia fez o trabalho, mas por desconhecimento deixou cair, errou numa outra, o cidadão é inocentado, volta para a rua, então começamos a ter esse problema. O cidadão começa a se sentir cada vez mais inseguro. E, obviamente, em sede daquilo que é insegurança, o cidadão começa a ver vias de dar solução aos seus problemas. Pois, embora de forma errada, sabemos todos nós que é de forma errada e justiça por mão própria é reprovada. Mas, como começamos a ver que a justiça por via dos órgãos não está a ser feita, é assim que é o entendimento de um cidadão comum. Um cidadão que não tem domínio das normas, desses critérios, sobretudo os critérios penais, ele entende assim: a nossa justiça não funciona, a nossa polícia não faz nada. Então, como esses órgãos não estão a fazer, e eu estou a correr risco, porque nós entendemos assim, quando hoje o Luiz foi assaltado, ou houve uma tentativa de assalto, amanhã será comigo. E se esse indivíduo não for pegar no cidadão e levar para a cadeia, amanhã vai estar fora e depois eu ainda corro o risco, porque ele sabe que é eu que ele prendi, até porque ele faz assalto com armas, vai me criar variante, ou pode até me tirar a vida. Então, na cabeça do cidadão começa a ocorrer essa ideia de fazer justiça por mão própria, e mais agravando pelo facto de tirar vida, porque justiça por mão própria há uns anos atrás já se fazia, mas era mais no sentido, espancavam o criminoso, soltavam ou deixavam ir embora ou depois levavam à cadeia. Que depois também houve aqui alerta dos órgãos de tutela, dizer que isso é cuidado com isto, porque isso é crime, o cidadão não pode ter essas práticas. Então começamos a ver outras vias, as vias são essas impróprias. Vejamos, mas também temos aqui situações que depois deixam-nos essa brecha. Quando começamos a ver que o próprio polícia tira a vida do cidadão por ser criminoso em esta pública, o que é que o povo entende? Bom, é sobre este entendimento que vamos dar sequência logo após o nosso intervalo, precisamente olhar para as possíveis consequências que estas ações, estas práticas podem levar e de que forma é que estaríamos a construir uma sociedade. É para daqui a pouco esta reflexão que se impõe. Vamos a um curto intervalo.